Eu conheço o meu marido já tem 12 anos e de casado nós temos 6 anos. Temos um filho de 4 anos e a gente discute muito devido a gente não ter diálogo. A gente não conversa, meu marido é muito fechado e isso me deixa muito estressada, muito chateada, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar e de falar. E já ele é muito fechado e mudou muito o nosso relacionamento depois que nosso filho nasceu. E nós já tivemos muitas crises, assim, de ficar um afastado do outro mesmo, sem ter relações de marido e mulher e convivência nenhuma, como um casal. E eu não quero mais ter essas dificuldades no meu relacionamento, mas eu não sei o que fazer, porque meu marido é muito fechado, ele não é de conversar comigo, eu tenho que adivinhar os sentimentos dele, o que ele sente. E a gente se ama muito, então me ajudem. Então, se vocês se amam muito, o que você tem que entender? Primeiro, onde você está errando. Você está errando um erro muito comum, que quando duas pessoas de personalidades bem diferentes se juntam, costumam cometer. Elas tentam transformar a outra numa cópia de si mesma. Então, você quer que o seu marido seja tão falante quanto você é, tão expressivo quanto você é, comunicativo como você é. O grande problema é que ele não é e nunca vai ser. Ele pode melhorar um pouco, mas na natureza dele, ele vai continuar sendo pacato, de poucas palavras. Isso, aliás, foi o que a atraiu nele. Você se atraiu por ele, por essa posição séria, por essa posição pacata dele. E outra coisa, Renato, não é por causa disso, por ele ser diferente, que ele não vai conversar com ela, com você, Joeli. O problema pode ser o seguinte: por que você fica tão obcecada com a falta de conversa da parte dele, como você conversa, você fala de tudo e ele não, que você briga com ele? E você impõe. Não, você tem que falar mais. Eu não sei o que está acontecendo na sua cabeça. Poxa, você não fala nada comigo. Você não compartilha nada comigo. Eu não sei nada que está acontecendo na sua vida. Sabe, esse jeito de... Você pensa assim, eu estou falando para ele do problema, mas você está, na verdade, impondo o seu jeito nele. Você está brigando com ele porque ele é diferente de você. E aí o que acontece? Ele se fecha ainda mais. Porque agora ele não vai mais falar com você. Ele não quer falar com você. Porque você briga com ele. Você tem filho, você tem um filho de 4 anos. Quando você está brigando com o seu filho, o que ele faz? Ele fica ali tentando conversar com você? Não, ele se fecha. Ele se fecha, porque ninguém gosta de estar nessa posição, né? E ela se sente atacada. Atacada porque ela está cobrando dele uma coisa que não é natural a ele. Não, você está criticando a essência. Que fala, né? Porque por mais que ele precise, né, mudar, não é assim que ele vai mudar. Não é você brigando com ele, dando gelo nele, que ele vai mudar. Então, quer dizer, o que você consegue assim é mais afastamento, mais distância, mais fechado. Aí que ele não conversa mesmo, aí que ele não fala mesmo. Então, qual a atitude que você pode tomar ao invés disso? Qual a atitude? Qual a maneira eficaz de lidar com isso? A maneira eficaz é o seguinte: você esperar que ele puxe conversa. Aí você vai dizer assim: ah, Renato, mas então a gente não vai conversar mais nunca, porque ele nunca vai puxar conversa. Aí que você se engana. Inicialmente, ele não vai puxar conversa, porque ele vai simplesmente dar um respiro de alívio. Quando você o deixar na dele, ele vai... que paz. Primeiro ele vai ter essa fase da paz, tá? Depois ele vai entrar na fase do... O que está acontecendo com ela, que ela está tão calada? Aí essa é a segunda fase. A terceira fase vai ser... Você está bem? O que está acontecendo com você? Fala comigo, conversa comigo. É claro que nessas duas fases iniciais, em que você não está falando, não quer dizer que você está de mal com ele. Não é isso que nós estamos falando aqui. Você não vai ficar de mal com ele. Você simplesmente não vai ficar atrás o tempo todo como você tem feito esse tempo todo. Você vai ser boa esposa, você vai fazer o que você sempre faz em casa, você vai cuidar da criança, você vai dar bom dia. Não é ficar calada de mal com ele, que aí não vai resolver, né?
É você deixar ele ter o espaço dele para sentir falta de conversar com você. Não sentir falta de você como você era antes de casar. Não, não isso. De conversar com você. Você está bem, você está numa boa, mas você não está atrás. Deixá-lo sentir curioso sobre você novamente. Eles ter curiosidade a seu respeito, querer ouvir a sua voz, querer conversar, e ele vai vir atrás, ok? Esta é a estratégia infalível para lidar com uma pessoa calada, tá bom? Mas requer de você paciência, espera, porque não vai funcionar no primeiro dia, provavelmente nem na primeira semana. Você vai ter de testar isso, de aplicar isso por um tempo, e depois você vai ver o resultado ele vindo atrás de você. Tá bom? A questão da chegada do filho é uma outra fase do relacionamento de vocês que vocês precisam ter a sabedoria para lidar com ela, mas provavelmente está sendo piorada por causa dessa questão da comunicação. Você fica querendo cobrar, falar para ele as coisas e ele se fecha e então se torna um problema ainda maior. Aplique o conselho na comunicação que vocês vão aprender a resolver o problema da chegada do bebê. Tá bom?